Olá, mulheres, graça e paz, como vocês estão? Terceira semana do nosso devocional, dia 15. E o tema para hoje é a síndrome da disfuncionalidade. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Lucas 13:6. Muitas pessoas vivem o que costumo chamar de síndrome da disfuncionalidade. Caminham até determinado ponto e alcançam objetivos importantes, mas de tempos em tempos retornam à estaca zero. Esse desempenho aquém da capacidade do organismo revela certo tipo de desajuste em relação ao propósito para o qual foram criadas. Em Lucas 13, encontramos uma árvore disfuncional, plantada no meio da videira fértil. A figueira não correspondia ao lugar onde estava plantada, nem aos frutos que deveria produzir. Talvez você esteja sentindo como aquela figueira, solitária, frustrada por não produzir os frutos que deveria e pela sensação de não pertencer ao lugar em que está afincada. Não é difícil identificar uma pessoa disfuncional, porque algo nela é evidente, a ausência de frutos. Não encontramos nem sinal de projetos e sonhos realizados ou de ações boas e transformadoras. Você deve conhecer alguém assim. Pode estar na igreja 7 dias por semana, mas o que diz e pratica nada tem a ver com a sua vida transformada por Jesus. Ou alguém que apresenta fervor e espiritualidade aos fins de semana, mas na segunda-feira se encontra sem propósito. Em outros termos, trata-se de pessoas estéreis na vida, na família, no amor ao próximo e no que realizam. No meio cristão, a expressão produzir frutos é usada para se referir a uma pessoa que, em contato com outras, transparece ter sido tocado por Cristo. Em contrapartida, não produzir ou produzir frutos ruins equivale a estar disfuncional. Diante disso, surge a dúvida: mas então o que pode tornar a nossa vida disfuncional? Em primeiro lugar, existe disfunção de querer agradar aos demais. Tentar suprir as expectativas alheias é uma atividade autodestrutiva, pois é impossível que todos fiquem satisfeitos conosco. Se você conseguir agradar a uma pessoa, provavelmente outras ficarão tristes com você. Nesse sentido, devemos aprender cedo que uma vida saudável e funcional não pode ser orientada pelas expectativas dos outros. No entanto, aqui há um limite para essa premissa. Afinal, não podemos fugir das expectativas de Deus a nosso respeito. Sim, Ele tem expectativas com relação a nós. A parábola de Lucas nos revela que o dono da figueira esperava frutos em uma árvore. E por que tinha essa expectativa? Porque havia plantado a figueira em um solo bom. Caso contrário, não teria mandado cortá-la. Mesmo assim, a figueira continuava improdutiva, retirando os nutrientes da terra sem produzir nada. Ora, se não produzia, então a lógica deveria ser dar lugar a outra árvore. Em segundo lugar, a disfunção pode ser uma consequência natural da vida de quem desconhece a própria identidade. Estávamos, certa vez, em um lugar público, quando a Vitória, minha filha, exclamou: "Como pode no mundo inteiro não ter uma pessoa igual a outra? Olhe, são todas diferentes." Sim, é verdade. Até mesmo gêmeos idênticos possuem diferenças. Se Deus se preocupou tanto com os detalhes que caracterizam a nossa aparência física, não se interessaria por aquilo que nos distingue interiormente? Por isso, uma das maiores armas do inimigo é ofuscar a nossa identidade e evitar que tenhamos conhecimento de que somos amados por Deus e chamadas para um propósito personalizado. Essa estratégia tem gerado não apenas disfunção, como também tristeza, angústia e medo. Há muitas mulheres que não sabem para onde correr nem o que fazer da vida.
No entanto, é essencial que você descubra quem é Cristo, a fim de cumprir seu propósito durante o tempo de vida que Ele lhe concede. Assim, jamais ocupará a boa terra em vão. Em terceiro lugar, nutrirmos uma vida disfuncional quando tentamos clonar alguém que admiramos ou invejamos. Tempos atrás, uma irmã da igreja me disse que havia tido uma revelação espiritual e que a sua missão a partir dali seria entrar para o ministério de louvor e adoração. Você canta? Perguntei. Nunca cantei, foi a resposta. Você poderia cantar para mim agora, por favor? Pedi a ela. Assim que terminou, com muito amor, comentei. Querida, provavelmente não foi Deus que lhe disse isso. Em seguida, ministrei sobre ela palavras acerca de sua identidade. Por certo, ela admirava o grupo de louvor e gostaria de fazer parte também, mas aquele não era o seu propósito. Agir com a motivação de replicar alguém é tipo de disfunção de quem vive à sombra dos outros. Por isso, aprenda a ser você mesma. Em quarto lugar, nós nos tornamos disfuncionais quando não agimos alinhado com o nosso chamado. Quando isso acontece, desperdiçamos tempo e energia fazendo o que Deus não nos ordenou. Isso já aconteceu comigo. Eu amava o trabalho social que desenvolvia na ala feminina do presídio da minha cidade. Ali aprendi a ter grande respeito e admiração pelos assistentes sociais. Foi quando, certo dia, decidi ser assistente social. Por que não? Afinal, eu teria mais acesso ao local e às famílias das detentas, além de atuar oficialmente na área religiosa. Então fui à faculdade. Tenho que confessar, nunca o tempo passou tão devagar. Eu estudei temas que considerava tão enfadonhos naquele curso, até que finalmente fui sincera comigo. Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Isso não tem nada a ver comigo. O fato de desistir me fez sentir incompetente por algum tempo, mas depois entendi, eu não havia sido chamada por Deus para atuar naquela profissão. Não se desgaste, nem perca seu tempo fazendo algo que é paralelo ao seu propósito e que o Senhor não tinha em mente quando planejou você. Nesse dia, mulher, compreenda que para superar as disfunções, você tem de evitar a tentação de agradar a todos. Precisa conhecer profundamente a sua identidade no Senhor, sem tentar reproduzir outra pessoa. E, finalmente, deve alinhar a sua vida ao chamado de Deus. Aleluia, glória a Deus, mais um devocional abençoado. E talvez aqui, finalizando, você se pergunte, como eu farei isso? Peça ajuda ao Espírito Santo. O Espírito Santo está aí do seu lado enquanto você escuta esse áudio, enquanto você faz esse devocional junto comigo. Então, nesse momento, peça ajuda ao Espírito Santo para te guiar nessa empreitada, em nome de Jesus. Amém?